Bom dia. Bom dia, bom dia. Nossa, todo mundo no horário certinho hoje, né? Bom dia. Bom dia, Soninha. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Michele. Vou esperar 2 minutinhos pro povo entrar. 5 da... Pleníssima não, amiga. Isso aqui, ó, é um roupão. Só que no Rio de Janeiro não tem como a gente usar um roupão felpudo igual a da Tarsi, né? Porque aqui faz muito calor. Então, coloquei um roupão por cima do baby doll. Do baby doll não, do short doll. Porque como eu vou dar uma aula pra vocês que eu tenho que abrir as pernas, eu não vou botar camisola, né? Aí eu botei um short doll de dormir mesmo, tá? Que vai ser o que eu vou dar aula pra vocês. Pra mostrar pra vocês, gente, que a sensualidade, ela não tá ligada a corpo, ela não tá ligada a roupa, ela tá ligada, sim, à forma como a gente se vê, como a forma como a gente se encara, tá? E tudo isso é treinável. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, vai terminar a parte teórica e depois a gente vai pra parte prática. Então, quem não quiser fazer a parte prática, fica à vontade, tá? Ninguém tá impondo aqui que ninguém tem que dançar, rebolar raba, fazer nada sensual. A proposta é realmente uma proposta de autossedução, para você se seduzir, para você se sentir maravilhosa e poderosa. E aí eu vou ensinar algumas armas para vocês se verem dessa forma. Porque o outro só vai ver a gente assim quando a gente se sentir assim. Então a parte prática vai ter esse intuito. Vai ser tudo muito possível. As meninas que já fizeram aula comigo, a Sônia, a Ita, não sei mais quem vai entrar aqui que já fez aula comigo, sabe que as minhas aulas, principalmente quando eu vou dar aula em workshop, sempre são coisas possíveis, que todo mundo consegue fazer. O meu intuito não é mostrar que eu sou foda, nem mostrar que eu sei fazer coisas incríveis e fenomenais, porque se você quiser me ver pendurada no poste, você vai lá no meu Instagram que você me vê pendurada no poste. Então, meu intuito é fazer com que vocês consigam fazer as coisas. Então, eu sempre dou muitas possibilidades para vocês encontrarem o caminho do teu corpo, o caminho natural do teu corpo, tá? Então, vai ser uma aula super de boa, que vocês podem fazer tanto na cama, quanto no sofá, quanto na cadeira, aonde você estiver e você se sentir confortável. Se onde você tá hoje não dá pra você fazer isso porque você vai ficar com vergonha, ou sei lá, tem alguém vendo, filho, marido, não tem problema, você assiste, entendeu? Ou você pega essa aula que vai ficar depois disponível aí pra vocês pegam e façam no momento que vocês quiserem. Aí coloca a roupa que vocês querem, coloca a luz que vocês querem, enfim. Então, gente, existe uma coisa no Instagram chamada filtro. Filtro. Tem gente que não quer usar e tá tudo bem. Agora, no meu caso, quando eu acordo, eu não sou obrigada a ficar com a minha cara pálida, entendeu? Então, eu meto um filtro na minha cara. Quem me conhece sabe que, tipo, não é um filtro que vai deformar, que vai fazer com que eu não seja Ranieri. Não, eu sou a mesma pessoa. Mas quando a gente acorda, a gente não acorda no brilho, no glamour. E aí tu vem aqui no Instagram e coloca um recurso chamado filtro, entendeu? Eu só coloquei o quê? Coloquei um brilho na boca e coloquei um rímel, porque daqui eu já vou direto, vou tomar um café, vou trocar de roupa e vou direto pra minha rotina. Então, eu já fiz isso, passei uma vitamina C no rosto, coloquei um rímel e coloquei um batonzinho e finish. E tá muito bom pra minha cara, entendeu? Isso aí é um ritual de autocuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? E isso aí é muito legal que vocês façam com vocês, porque é uma rotina de sedução diária e isso vai aumentar a sua autoestima, automaticamente isso vai reverberar pros seus relacionamentos no geral, para suas relações no geral. Então, vocês ficaram com alguma dúvida da outra aula? Querem perguntar alguma coisa? Eu
passei 3 tópicos para vocês, falando sobre sensualidade sustentável, rotinas que a gente pode usar para tá dando esse upgrade aí de sedução na gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que hoje eu vou passar pros 2 últimos itens, que são os itens mais hot, que é o item que a gente vai começar a tocar para se estimular. Eu vou ensinar algumas coisas e como a gente leva isso para dentro do nosso relacionamento a 2. Então, vai com Deus, pergunta que a gente tá aí para responder. Bom dia, Edi não sei o que. Ed, vamos falar Ed. Bom dia, Aline. Aline é Cássio, Aline, Tatá, Ita, Monsepavete. Gente, tem tanta gente aqui que eu não conheço, mas que vamos nos conhecer pessoalmente. Todas em Gramado. Então, gente, é isso, tá? O meu intuito aqui com essa aula é fazer com que vocês se olhem de uma forma mais... Edna, bom saber. É fazer com que vocês se olhem de uma forma mais acolhedora, mais carinhosa, mais afetuosa consigo. Nós mulheres, como a própria Thalita falou ontem, nós fomos criadas, nós fomos ensinadas a servir, a nutrir, a agradar, a fazer tudo para o outro, né? Porque o outro acaba sendo mais importante do que a gente. Então a gente acaba priorizando o nosso relacionamento, a gente acaba priorizando os filhos, a gente acaba priorizando as pessoas, não sabendo dizer não para elas, né? A gente fica sempre ali refém da validação, das palmas, da aprovação do outro, e muitas das vezes a gente deixa de se aprovar. A gente acaba passando com um rolo compressor em cima da gente para fazer a vontade para agradar o outro, deixando de agradar a gente. E é muito importante a gente ter muito forte dentro da gente que quando a gente diz sim para todo mundo, a gente está dizendo não pra gente. A gente diz sim para ajudar uma amiga, para fazer um favor pro marido, para fazer alguma coisa, e vive dizendo aí pros 4 cantos que a gente não tem tempo para ir para uma academia, que a gente não tem tempo para se arrumar melhor, que a gente não tem tempo para cuidar da gente. Então é muito importante que vocês façam, que vocês criem esse hábito de ter um tempo para vocês. E esse tempo para vocês vai fazer toda a diferença na sua relação, inclusive. Então tenha um tempo para você cuidar de você, eleja um dia da semana para você fazer isso. Eu tenho eu chamo de pausa para a feminice, né? Que é o meu momento de menina. Então eu vou no salão, eu vou fazer minha unha, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar do meu rosto, eu vou cuidar de alguma coisa que eu queira. Eu tenho o meu momento merecimento, que é onde eu vou lá, tomo meu café, vou conversar com as minhas amigas. Então eu sempre tenho um momento na semana para tirar um tempinho para mim, para estar presente com a pessoa mais importante da minha vida. E como a própria Thalita falou ontem, eu achei muito pertinente e eu vou realmente incluir. Eu já incluo isso na minha vida, mas eu vou incluir isso de falar para as minhas alunas que antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de todo mundo, vem a Thalita. Então, antes de todo mundo, vem a Raniele. Antes de todo mundo, tem a Raniele, que tem desejos, que tem vontades, que tem erotismo, que tem sedução, que tem necessidades. Então, antes de todo mundo, a gente tem que colocar as nossas necessidades. Porque enquanto a gente não fizer isso com a gente, enquanto a gente não se valorizar, a gente não vai ter valorização do outro. Enquanto a gente não se merecer, não se pertencer, não se ver merecedora de coisas incríveis, maravilhosas, a gente não vai receber. Porque antes de ter... Ai, que ótimo que o negócio parou aqui. Antes de ter, ser. Então é uma incoerência a gente querer do universo coisas incríveis, um relacionamento incrível, foda, uma casa maravilhosa, um salário, ganhar muito bem. Então ter coisas antes da gente ser. Então a gente precisa deixar de ter,
de ser um ter humano, um acumulador de bens e pensar só em ter. E a gente precisa passar a ser humano. Ser humano, quando eu olho para mim, vejo as minhas vontades, as minhas limitações, os meus desejos. Ser humano, quando eu sou grata pela minha vida, pela minha história. Quando eu honro todas as minhas cicatrizes. Quando eu honro as minhas experiências. Quando eu honro a minha história de vida. Ser humano, quando eu sou grata, quando eu sou gentil. Quando eu pratico a bondade para com o outro. Ser humano é quando eu crio essa conexão com o Criador. Então é muito importante que a gente consiga ativar isso na nossa vida. Então não é simplesmente motivar. Hoje eu tô muito motivada a fazer o que a Raniele tá fazendo. Mas amanhã, não tô mais afim, não faço mais. Não, é você ativar isso em você. Encontrar o seu motivo. Encontrar a sua criatura erótica. Todas nós temos uma criatura erótica dentro da gente que em algum momento do processo foi silenciada. E essa mulher que foi silenciada, ou pela constante da vida, né? Porque a gente trabalha demais, a gente tem um tempo muito corrido, porque a gente tem que cuidar de filho, tem que levar filho para a escola, tem que cuidar de casa. Então essa mulher em algum momento foi silenciada e você foi repetindo para você que tá tudo bem eu não ter tempo para mim, tá tudo bem eu não me cuidar, tá tudo bem eu comer qualquer coisa, tá tudo bem eu fazer um sexo mais do mesmo, tá tudo bem eu não gozar, tá tudo bem eu não sentir prazer. Então, muitas mulheres vão vivendo um relacionamento a dois, merda, clichê, mais do mesmo, suprindo sempre a necessidade do homem, porque o homem é um ser sexual, e a gente vai ali, deixa ele fazer o que quer, só pra, acaba logo. Eu tô falando isso, gente, porque eu passei por isso. Enquanto eu não desenvolvi esse erotismo em mim, do tipo, ei, você quer gozar, meu amor, mas antes você tem que fazer a mamãe aqui gozar. Eu não posso só querer agradar ele o tempo inteiro. Eu tenho que me agradar também. Só que para eu ter essa comunicação assertiva e intencional, que vai ser o que eu vou falar para vocês no tópico 5, que é como a gente trabalhar isso dentro da relação, a gente precisa se conhecer. Por isso eu falei para vocês que a primeira parte do processo, o tópico 1, é você ter clareza daquilo que você quer, daquilo que você onde você tá, para onde você quer ir. É você limpar o para-brisa, é você abastecer o seu carro, é você se limpar das crenças, dos medos, das fraturas, ressignificar tudo isso para que você comece a iniciar essa jornada. E essa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é uma jornada individual, solitária, de você com você. É da pele para dentro, não é da pele para fora. Então essa jornada é uma jornada que você tem que parar, olhar para você e entender quais são as suas reais necessidades. O que você quer mudar em você? O que você quer aperfeiçoar em você? Lembra que eu falei que a sensualidade ela é treinável? Como músculo de academia, a gente não nasce musculoso. Da mesma forma que a gente não nasce sensual. Da mesma forma que a gente não nasce tímido. Então, a insegurança, a timidez e a vergonha, elas estão intimamente ligadas à baixa autoestima. Então, a baixa autoestima vai fazer com que você tenha e sinta isso tudo. Porque você está ali presa na aprovação e na validação do externo. Esquecendo de aprovar e validar você. E aí, o seu medo não é o medo dos outros. É o medo do julgamento, é o medo da falha. É o medo do que o outro vai achar se me ver assim. E você, não importa pra você? Você pra você não é ninguém? Você tem medo de ficar sozinha. E aí você vai se sujeitando a ficar com qualquer capiroto sete pele de tucujo só pra ter um porta-retrato na estante. Porque você não pode ficar sozinha. Só que você esquece que a pessoa mais importante da sua vida é você. E que todo mundo pode faltar, mas você não pode faltar pra você. Então você tem sim que cuidar de você. Você tem que cuidar do seu templo sagrado, que é do seu corpo. Você tem que cuidar da sua mente, do seu intelecto. Quando você cuida do seu intelecto, quando você tá aqui fazendo uma mentoria, quando você tá procurando fazer palestras, tá nessa egrégora de mulheres que estão sempre pensando em crescimento, você passa a ter uma vida interessante.
E quando você tem uma vida interessante, você se torna um afrodisíaco. Isso independente de você estar num relacionamento de muito tempo ou não. Dentro das relações, a gente passa a ser muito previsível. Então, o homem sabe que vai chegar em casa e vai encontrar você com coque, vai encontrar você com uma blusa de vereador, com uma calcinha bege. Sabe que vai chegar lá, você vai estar lá batendo na comida, ó, fazendo a comida de qualquer jeito, reclamando, resmungando. Então, todo esse cenário previsível para o homem deixa ele muito confortável. E o homem, bom dia, e o homem, o DNA do homem, tem lá enraizado esse instinto de predador, de caça, de desafio. Então, não deixa isso morrer. Traz de volta esse padrão comportamental da namoradinha. Ou então ativa o padrão comportamental da amante. E muitas de vocês, conforme vão ficando muito tempo dentro de um relacionamento, acabam ali, paradas no padrão da mãe. E adivinha? Ele não transa com a mãe. Ele não quer fazer sexo com a mãe. Entende? A mulher vai se deserotizando. Então a mulher não pode se deserotizar. Não só pelo homem, mas por nós, porque a gente precisa se ver sensual. E a Tárcia fala muito sobre isso. O erotismo para o homem, o tesão para o homem vem através do olho, porque o homem é visual. A gente também tem um quê de visual, mas a gente é mais sensorial e auditiva do que visual. E o homem é 100% visual. Só que o que prende um homem à mulher é a conexão emocional. É inteligência sexual. Então a gente precisa ser inteligente para agir de forma assertiva e direta quando a gente quer alguma coisa do outro. É uma manipulação, mas uma manipulação do bem. Entende? Então, por exemplo, eu gosto que ele me chupe. Vamos colocar assim. Mas ele não gosta. Mas sempre quer que você vá lá e faça isso com ele. Então você vai negociar. Calma, doce, sabendo falar, sabendo comunicar. Ai, amor, eu amo tanto quando você faz isso em mim. Nossa, amor, eu sinto tanta falta de você fazer isso em mim. Ou então vai lá, pega a cabeça dele e bota ele lá. Bota lá, entendeu? E fala assim, olha, não sai daqui enquanto você não me fizer gozar daquele jeito. E aí você vai trazendo de volta essa intimidade que vai se perdendo ao longo do caminho. Conforme você vai ficando, né, muito tempo casada, você vai perdendo essa intimidade com o teu parceiro. Então traz de volta essa safadeza, essa maldade, essa intimidade. Traz de volta essa imprevisibilidade, que vai fazer ele ficar assim, opa, calma aí, essa mulher tá melhorando, ela tá igual vinho, cada dia ela tá melhor. Então você pode fazer isso com muitas ferramentas. Aliás, a Tássia ensina muito isso. Não só nos cursos dela, no Insta dela, no Telegram, sei lá, ela tá sempre falando sobre isso. E foi até algo que eu falei com ela, cara, não perde o seu expertise, seus 25 anos de trajetória no mercado sensual. Tira um dia, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, que seja, e dá algumas ferramentas para as meninas apimentarem a relação delas. Porque é muito importante a gente se sentir estimulada. Então, trabalhar essa criatividade erótica, essa surpresa sensual dentro da relação, vai trabalhar em você isso, vai te deixar com mais fogo, com mais libido, com mais vontade de fazer. Vai te trazer ideias para você trazer preliminares diferentes, coisas diferentes para dentro da relação. E, consequentemente, o sexo vai ficar mais gostoso. E isso vai fazer com que vocês se sintam amadas e desejadas, que é muito diferente. Da mesma forma que o homem precisa se sentir amado, ele também precisa se sentir desejado. E a gente também. Então, tudo isso a gente consegue fazer, manipular, induzir de forma intencional, assertiva, doce, sem precisar gritar, brigar, ficar de bico, dormir sem falar. Então, tudo isso a gente consegue fazer, tá? Então, a gente falou sobre isso no primeiro passo. No segundo passo, eu falei pra vocês dei algumas rotinas de autossedução, né? Pra vocês começarem a trabalhar
o corpo aos poucos. A Tássia fala muito sobre isso, eu também falo muito sobre isso com as minhas alunas, porque realmente foi uma virada de chave pra mim, quando eu entendi. A mulher, o clitóris emocional da mulher, o que faz a mulher sentir tesão à noite, não é ele chegar com um buquê de rosas, tipo, a hora que ele quer o fuque-fuque, ele chegar lá com um buquê de rosas, ou com um presente, ou com alguma coisa pra você, e te dar 1 hora de sexo maravilhoso. Não. Pro homem, se ele tiver 30 minutos de tempo de qualidade voltada pro sexo, isso pra ele é uau. E tá tudo bem, a gente precisa saber entender o modus operandi do homem, da mesma forma que a gente precisa saber entender o nosso modus operandi. Só que na maior parte do tempo o homem não sabe que isso acontece com a gente. Então a gente tem que falar isso pra ele. Tem que sentar e conversar sobre. Então, o nosso modus operandi funciona como? O nosso clitóris emocional precisa ser tocado 23 horas durante o dia. Então, você tem que falar com ele, amor, eu preciso que você me mande uma mensagem perguntando como eu tô, preocupado comigo, me mandando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Trazendo esse carinho, sei lá, eu não sei qual é a linguagem de amor de vocês. Mas você vai dizer pra ele, a minha linguagem de amor é essa. Então eu quero ser tratada dessa forma, eu mereço ser tratada dessa forma. Então isso vai fazer com que você se sinta bem, seu clitóris vai ficar inchado, né? O forninho vai ficar aquecido, pra quando ele chegar e vocês forem ter aquela noite maravilhosa de amor, os dois possam chegar ao ápice, ao êxtase. Os dois possam sentir sensações. Sim, as 5 linguagens do amor é incrível. Então, procurem entender qual é a linguagem de amor de vocês e qual é a linguagem de amor do seu parceiro. Como ele se sente amado. Porque a partir da forma como que você entender como ele se sente amado, você vai conseguir transmutar isso do amor pro desejo e você vai conseguir passar isso pra ele se sentir não só amado, mas também desejado, tá? Então, essa é a segunda parte. Trabalhar suas rotinas matinais, trabalhar o seu MM, que é esse momento de autocuidado, esse chocolate emocional que você vai dar pra você, enfim, trabalhar o seu visual, escolher o que te faz bem, como você gosta de se ver na frente do espelho. O terceiro passo, eu falei pra vocês sobre encarar o espelho, né? Que é esse momento de stripterapia, de autossedução, onde você vai estar você com você e você vai começar a tocar o seu corpo para você se reconectar com essa mulher que tá perdida, que ficou esquecida lá na gaveta, né? Então também passei algumas rotinas para vocês irem destravando o corpo, que foi autotoque, sutil, automassagem, trabalhar essa identidade sensual, que são os pontos que você tem como uma arma de persuasão. Então a boca, o olhar, o carão, o peito, a linguagem corporal. Isso aí, vocês vão entender melhor quando a gente fizer a aula prática, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre armas de alto calibre, que são essas ferramentas que a gente tem para trabalhar essa indução no homem. Então, eu posso induzir que eu quero alguma coisa sem precisar falar que eu quero alguma coisa, só através da minha linguagem corporal. E o quarto passo vai ser conheça o seu corpo. Como eu tenho falado aqui desde a primeira aula, conhecer o seu corpo é importante porque o homem não conhece um corpo da mulher. O corpo da mulher que ele conhece é o corpo das mulheres que ele já ficou, que não são os mesmos que o seu. As outras mulheres não têm os mesmos desejos e as mesmas vontades que você, porque graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que ele criou você de uma forma única. Então você tem instintos, vontades, sensações únicas. Só que para você guiar o outro, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você quer, o que você gosta, quais são as suas zonas erógenas, quais são as suas linguagens de amor. Você precisa conhecer isso tudo, porque a partir daí você vai guiar ele. O homem, ele aprendeu muita coisa com filme pornô. Então ele acha que, tipo, pra mulher estar sentindo tesão, ela tem que fazer aquelas coisas. Ela tem que gemer, ela tem que gritar. Ela tem que abrir a boca. Ela tem que usar um batonzão.
sabe? Hoje em dia, graças a Deus, muita coisa já foi desconstruída, mas ainda existe muito isso, o padrão pornô. Então, o homem, ele foi ensinado dessa forma e tá tudo bem. A gente precisa reensinar ele, entende? Só que pra gente fazer isso, a gente precisa entender o nosso corpo. E aí eu vou passar aqui pra você 2 rotinas. Não vou passar muita coisa não, senão não vai dar tempo. A gente só tem 30 minutos nesse primeiro bloco pra gente trabalhar e conhecer o nosso corpo. Na primeira rotina que eu passei pra vocês, eu passei de tocar pra se conectar. E o tocar pra se conectar era só você tocar mesmo no seu corpo pra você sentir presença. Não era um toque erótico. Não que você não pudesse. Se você pudesse, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas agora a gente vai se tocar com mais erotismo. Então, o que a gente pode fazer para começar a ativar a nossa Regina? A nossa Beyoncéta, né? O nosso libido, o nosso fogacho. A gente precisa ativar ela. Se a gente deixar a bichinha lá adormecida, tadinha, ela não vai ter vontade de nada. Então, o homem, como ele já tem esse hábito cultural de se masturbar, de se tocar, pra ele é muito fácil estar sempre com o negócio aqui, ó. O Brad Pitt tá sempre ereto. Porque isso pra ele é uma rotina natural, mas pra gente não. Então, se conectar com o nosso corpo é uma trava muito grande para muitas mulheres. Por isso que quando a gente vai falar sobre vibrador, sobre toque, sobre masturbação, orgasmo, que seja, eu nunca falo para você ir lá e comprar um falo, entende? Eu sempre falo para você ir treinando. Ele treina o juvenal dele, exatamente isso, Fátima. Então, você vai comprando, você vai trabalhando isso aos poucos, para você se sentir confortável primeiro, para depois você ir fazendo outras coisas. Então, até para vocês que são donas de sex shop, isso é um pulo do gato, porque quando você vai vender algo para uma cliente, nunca venda uma mulher que não tem o hábito de se tocar, de se masturbar, que não tem o hábito de usar um brinquedo, não empurra para ela um produto. Porque quando a gente empurra, a gente é uma empurradora, é aquela vendedora que só quer ganhar, a gente não fideliza essa cliente. E quando a gente não fideliza essa cliente, provavelmente o produto que você vai vender para ela vai ser um produto que ela vai usar, não vai ter uma experiência boa porque ela não vai saber como usar, e esse produto vai ficar na gaveta. Quando esse produto fica na gaveta, ela não tem uma experiência boa e ela não vai repassar isso para outras pessoas. Então, trabalha com consumo consciente. Vai aos poucos, introduz coisas que não remetam ao falo e deixa ela ir experimentando coisas. Não vai colocar um vibrador mega caro. Coloca um baratinho para ela ir se adaptando. E com o tempo, ela vai querendo ter outras sensações e aí você vai colocando outros produtos mais caros. Então, isso chama-se consumo consciente. Quando a gente faz isso, nosso cliente percebe isso e automaticamente ele vai continuar consumindo de você porque ele vai confiar em você. Então, é muito importante a gente praticar essa empatia. Fazer com que ela confie em você, porque quando ela confia em você, você ganha ela e ganha mais 5. Entende? Então, começa a trabalhar isso aos poucos. A maioria das mulheres não deixa Jovelina sedentária. Exatamente isso. Acontece, é normal. Se a gente não estimular, a gente não vai ter desejo, a gente não vai ter libido, né? O negócio precisa ser tocado, precisa ser estimulado. Não precisa ser automaticamente siriricado, tá? Mas a gente pode ir estimulando de outras formas. Uma das formas é o corpo, dançando e se tocando. Não precisa ser só lá no sexo em si, entende? Mas quando a gente tá se olhando na frente do espelho, a gente tá fazendo essa strip terapia, tirando as cascas e se olhando, a gente tá estimulando o nosso corpo, tá destravando o nosso corpo também. Então tem várias formas da gente fazer isso. Não precisa só se tocar, se masturbar. A gente pode se conectar com a gente através do próprio Tantra. O Tantra tem ferramentas incríveis. A yoga sensorial, essa Kundalini Yoga, trabalha muito isso. Então tem respirações que vão ativar a Kundalini. Então a respiração do fogo, por exemplo, se você testar a respiração do fogo, você vai ver como você vai ficar quente.
automaticamente sobe um fogacho. E a gente precisa começar a fazer isso para estimular a gente, conhecer o nosso corpo, para depois conhecer o corpo dele, entendeu? E aí a gente vai ter um prazer maior, porque a gente tá sentindo prazer, automaticamente a gente passa esse prazer para ele. O homem não sente prazer através do corpo maravilhoso e escultural da mulher. Ele sente prazer quando ele vê a mulher dele sentindo prazer. Quando ele vê que ele consegue proporcionar isso para ela. Quando ele fala assim, caramba, eu sou o cara. Eu faço isso por ela. Isso é que dá prazer pro homem. E não o corpo. O corpo, gente, é uma ferramenta. É um plus. Mas o que adianta um corpo lindo, maravilhoso, perfeito, que não sente nada? Que a mulher é igual uma barata. Que a mulher fica igual um cadáver lá no chão jogada. Que ela não emite, que ela não expressa prazer, que ela não se permite nada. Entende? Ou então que é aquela mulher que tá ali só preocupada em dar prazer pra ele, e ela não sente nada. Então vamos quebrar de uma vez por todas essa ideia, esse padrão de que corpo perfeito é o que vai fazer você feliz, é o que vai fazer você ser sedutora, ser sensual, ser gostosa ou gozar, porque não é. Não é. A energia chega primeiro. A sensualidade, ela tá totalmente conectada com a tua energia. Então você precisa se sentir uau, sensual. A sua energia precisa ser essa, para que isso reverbere para tudo. Entende? O homem brocha na hora, com toda certeza. A vovó está aí? Não, né? A louca. Olha eu. A Tarsi vai me matar se ela souber disso. A Voves não está aí, gente. Queria tanto que ela fizesse minha aula, pra ela botar no corpite dela, ela ativar o corpite dela também, né? Ver se ela consegue, de repente, fazer isso aí, né, pro mozão dela. Por que não? Não tem idade, gente. Não tem idade, não tem padrão, não tem corpo perfeito, não tem nada disso. Tá tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Por isso, a gente fala tanto que o primeiro destrave é da cabeça, pra depois vir para o corpo. Não adianta eu querer destravar o corpo sem antes destravar a cabeça. E era isso que eu fazia antes de conhecer a Tarciana. A Tarciana virou muitas chaves pra mim. Por isso eu admiro tanto, sabe? Por isso eu compro tanto as verdades dela e as evoluções dela, porque eu vejo o quanto ela evoluiu. E eu vejo o quanto eu evoluí depois que eu comecei a trabalhar com a Tarciana. Por quê? Antes, eu acreditava que fazer a mulher movimentar o corpo, botar uma roupa sensual, fazer ela fazer caras e bocas, ia fazer com que ela conseguisse ter uma noite quente, ardente e resolvesse a vida dela, prendesse o homem. Só que não. Eu estava completamente errada. Primeiro passo é você destravar aqui, entender por que ela tá querendo isso. Por que ela tá precisando dessa aprovação e dessa validação? Destravar aqui os conceitos na cabeça dela, as crenças, os lixos. Trabalhar os pilares internos. Trabalhar essa comunicação assertiva dentro do relacionamento. Para depois a gente trazer o erotismo. Entende? É um passo de cada vez. Não precisa ter pressa nessa jornada. Vai devagar, vai aos poucos. Não precisa correr. Entende? Então é muito importante que vocês façam isso com vocês. E para vocês que são donas de sex shop ou trabalham com mulheres também, que vocês entendam isso. Que é muito importante. Antes da gente passar uma coreografia sensual, antes da gente passar um destrave do corpo, uma masturbação, qualquer outra coisa, que a gente ative na mulher esse destrave aqui da cabeça. Para ela entender por que ela tá fazendo isso. Ela tem que entender por que ela tá fazendo isso. E não simplesmente repetir um padrão. Entende? E aí, eu trouxe aqui pra vocês 3 ferramentas. Uma ferramenta que a gente vai trabalhar o sensorial, tá? E o sensorial que a gente chama no Tantra, que são os toques sensoriais. E a gente pode trabalhar os toques sensoriais, a gente pode aliar junto o olfato, paladar, então é o olfato gustativo, a gente consegue trabalhar isso também. Isso tudo a gente consegue usar tanto pra gente, no processo de autossedução, quanto para o outro. Então tudo que eu ensinar, vocês vão poder usar pros dois, tanto pra você quanto pra ele, tá?
Então não descarta o que eu vou falar aqui não, porque vai servir em algum momento do processo. Então a gente pode começar a estimular o nosso corpo com toques sutis, que vai ser o primeiro passo, sem vibrador, sem nada, a gente com a gente. Então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer esse tocar para se conectar, fazer essa massagem no nosso corpo. E aí, eu vou fazer isso na parte prática ali, usando um creme hidratante. Então, eu posso pegar um creme hidratante e ir hidratando a minha pele. Enquanto eu tô hidratando a minha pele, eu tô sentindo... Pausou aí pra vocês? Pra mim, deu uma pausa aqui, mas eu acho que voltou. Então, eu vou sentindo a textura da minha pele, eu vou sentindo o cheiro da minha pele, eu vou sentindo a sensação da minha pele. E aí, eu vou me tocando de forma sutil. Depois eu vou mudando a intenção desse toque. Então, esse toque que tá sutil, ele vai começar a ser um toque mais pegado. Eu vou começar a me tocar. Vou tirar aqui só pra vocês verem um pouco mais de pele, gente. Então, a gente vai começar a se tocar, tá? E nisso que a gente começar a se tocar, a gente vai se tocar de uma maneira mais intencional. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai se apertar mesmo. Independente se você tá gordinho ou não, você vai tocar na sua pele, tá? Enquanto eu estiver ali tocando na minha pele, eu tô sentindo a textura, eu tô sentindo o meu cheiro, eu tô sentindo a sensação que o meu corpo vai promover. Xiii, eu acho que tá travando, gente. Qualquer coisa eu vou botar no 4G se estiver travando, tá? Então, a sensação que o meu corpo vai sentir quando eu começar a fazer esses toques. Então, eu começo com um toque sutil. Eu passo pro toque intencional, que é esse toque mais pegado. Pegado, pega mesmo no teu peito, pega mesmo na tua bunda, pega mesmo na tua barriga, no teu corpo, pra você ir começando a sentir. E depois a gente vai trabalhando texturas. Então eu posso ir trabalhando a pontinha dos meus dedos. Você vai sentir uma sensação diferente. Você vai colocar a sua unha, você vai sentir uma outra sensação. Então você pode, por exemplo, pegar um garfo que você tem em casa, e aí você vai trabalhar isso aqui no seu corpo todo. Não é só no braço, tá? Aqui eu tô colocando no braço, mas pode ser no pescoço, pode ser no peito, pode ser na perna, no interno de coxa, pode ser aqui, ó, na nuca. Então você tenta, experimenta. Isso aqui no parceiro é maravilhoso, tá? E a gente tem garfo em casa, tipo a garra do Wolverine. Tem esse acessório aqui também, que a Tassi já até falou isso numa live, não sei se foi na daqui ou na outra, enfim. Isso aqui é um acessório de massagem para cabeça. A gente compra em qualquer loja de material Mundo Verde, material que venda coisas orgânicas, enfim, que tem essas coisas mais místicas. Eu não sei na cidade de vocês aonde vende. Aqui é Mundo Verde, Casas Pedro, todas essas casas de produtos naturais. Vende isso aqui. Então isso aqui trabalha, inclusive, gente, a criatividade. É uma loucura, mas é verdade. Então quando você bota isso aqui na sua cabeça, é maravilhoso, é gostoso, tá? Isso aqui você pode usar também no seu corpo para ativar. Você tem isso? Experimenta usar isso aqui no corpo. Poucas pessoas usam isso aqui no corpo. Loja de chinês, é isso aí, vende isso. Isso aqui é super baratinho. Então isso aqui serve tanto para você estimular a sua criatividade aqui na sua cabeça, quanto para você estimular aqui o seu corpo. E você vai ver que isso aqui dá uma sensação gostosa no seu corpo. É muito leve, muito sutil. Então isso aqui serve, eu uso muito na yoga, quando eu dou aula de yoga. E a gente pode trabalhar, tem muitos toques do Tantra, que eu não tô ensinando nenhuma parte pra vocês, mas eu tô ensinando as coisas que são mais palpáveis, né? Então dentro do Tantra a gente trabalha a respiração, que é essa conexão com a gente. Então, por exemplo, eu posso fazer a respiração do fogo, que é uma respiração que está totalmente ligada ao Svadhisthana, que é o chakra da sexualidade. A gente vai colocar as nossas mãos aqui na nossa perna. Isso pode ser sentada, isso pode ser de pé, de cócoras, tá? E você vai sentir como isso vai trabalhar aqui a nossa Kundalini. Então, a gente coloca a mão nas nossas pernas. A nossa perna ela vai ficar um pouco flexionada se você estiver de pé, se você estiver de cócoras e se você estiver sentada. E você vai começar a ativar a sua respiração. Respira, então você vai travar todo o ar. E quando você for colocar esse ar para fora, você vai colocar esse ar soprando. Como se fosse um fogo mesmo.
Você tá soprando, coloca pra fora, ó. E aí você pode começar devagar e depois ir aumentando a intensidade. Você vai ver como o seu corpo vai começar a esquentar. Essa respiração é uma respiração que vai trabalhar o Svadhisthana, tá? Que é esse chakra da sexualidade. Ele vai trabalhar também o prazer, a criatividade e a energia sexual, que é muito importante para muita coisa na tua vida, que não tá ligada só ao sexo, tá? Então, normalmente a gente faz essa prática de respiração, a gente faz 3 ciclos de 10 respirações. Então, a gente pode começar com ela devagar, a segunda a gente vai aumentando a intensidade e na terceira a gente vai muito rápido. E você vai ver como o seu corpo vai esquentar. Então, eu vou fazer só para vocês verem, depois vocês pratiquem, tá? Coloquei aqui a minha mão, eu vou respirar numa respiração de transição e quando eu inspirar, eu vou colocar sopra velhinha. Então eu respiro, né? O ar pra dentro e sopra velhinha. Então cheira a florzinha e sopra velhinha. É a linguagem didática das crianças. E vou fazer a respiração do fogo. Ó. Eu vou sentir que isso aqui vai acontecer, o meu abdômen vai contrair. E nisso que o meu abdômen contrai, eu tô ativando o meu segundo e o meu terceiro chakra, tá? Eu vou massagear os meus órgãos internos, eu vou fazer um ritual de Kriya, que a gente chama dentro da yoga, que é a purificação das nossas vias aéreas, da oxigenação do nosso pulmão, e eu vou trazer o nosso fluxo sanguíneo vai melhorar também quando eu faço só isso, tá? Então eu começo devagar e depois eu vou aumentando. Isso são 10 vezes que a gente faz, tá? De 10 a 20. Eu vou aumentando. Então, faço o primeiro devagar, o segundo médio e o terceiro rápido, ó. E a gente vai sentindo que isso aqui vai esquentando. Então, todos esses rituais que a gente usa na yoga e no tantra são rituais de purificação e de reconexão com o nosso corpo, que não tá ligado ao parceiro, não tá ligado ao homem. Então, comecem a trabalhar um pouco a respiração consciente, que vocês vão ver que isso também é muito poderoso para a vida de vocês, tá? E é uma ferramenta que a gente pode estar usando para conectar a gente com o nosso parceiro. Então, a gente pode, inclusive, fazer essa respiração do fogo quando você senta na posição de Shiva, que a gente senta como se fosse uma tesourinha aqui junto com o parceiro. Então, o parceiro é esse aqui e você é essa daqui. Você senta nele, eu posso mandar a foto para vocês depois. E você pode abraçar ele e fazer essa respiração junto com ele. Isso é foda, gente, porque isso traz essa conexão, traz esse olho no olho, traz esse abraço e você tá respirando a respiração dele. E, cara, isso é uma ótima preliminar, tá? Então, vocês podem fazer isso tudo junto com o parceiro também. Isso é incrível, uma ferramenta incrível. E eu trouxe 2 masturbadores que não são fálicos. Não tem formato de pênis, não tem nada disso. Então, são os vibradores ideais para você começar a usar e para você também levar para dentro do seu relacionamento se você nunca levou nenhum brinquedo, para ele não se assustar, para ele não se sentir diminuído, tá? Então, o bullet é muito baratinho. Você compra um bullet por R$20, R$25, até R$30. Então, o bullet, como a Vivi falou, ele vai trazer a consciência do teu próprio corpo. Você não precisa colocar lá direto na Regina. Você pode usar o bullet, ó. Ele é muito poderoso. Então, eu posso usar o bullet só aqui, para estimular o meu seio. Eu posso usar o bullet para estimular aqui, ó. Então, eu posso dizer pro meu parceiro que eu vou fazer uma massagem nele e usar o bullet, ele não vai nem saber que isso aqui é um masturbador. E aí, eu vou estimulando lá no interno da coxa dele. E aí, eu passo lá pela glande. E aí, eu vou brincando e ele vai achar que isso é uma massagem. Entendeu? Você pode dizer pra ele, ai, amor, deixa eu fazer uma massagem sensual, gostosinha. E aí, você começa a usar isso aqui. E depois que você fizer isso aqui nele, você fala assim, agora é minha vez. Eu também quero.
E aí você vai dar isso aqui na mão dele e vai pedir para ele fazer em você. Esse aqui é um masturbador que tradicionalmente se vende só para mulher. Mas ele é um masturbador que você pode usar no casal. E é um masturbador super barato, pequenininho, você pode colocar numa mala de viagem, fazer uma surpresa para ele quando você viajar. Então isso aqui é algo que você pode comprar, que você vai usar em algum momento da tua vida. Além de ser barato, você vai usar em algum momento da tua vida. E o outro, que é um pouco mais caro, mas que esse aqui eu recebi várias influências da Thalita, inclusive, porque eu acho que é uma das pessoas que eu mais vejo falando sobre esse vibrador aqui na internet. Eu tinha muita curiosidade de comprar esse vibrador, só que ele não é um vibrador barato. Por isso eu digo que é o vibrador que a gente tem que comprar depois que a gente já faz as coisas. Ele não é um vibrador barato, mas é um dos vibradores que mais valem a pena de você ter. Por quê? Ele é um massageador e ele é o vibrador ideal para você usar com um casal. Então, se você trouxer isso aqui, ele não vai se assustar, porque parece um microfone. Então, ele vai entender que isso aqui é para fazer uma massagem. Realmente, ele tem várias vibrações de massagem. Mas isso aqui, gente, é incrível para vocês colocarem no sexo a dois. É muito top, muito top, muito top. Depois que eu conheci isso aqui, eu não quero outro. Olha isso. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Varinha mágica, Magic End. Cara, isso aqui na cabeça, isso aqui na nuca. É orgásmico só de você fazer isso, gente. E aí você vai levando isso aqui pro teu corpo, você se estimula na frente dele, tá? Então você se estimular na frente dele é muito erótico e sensual pra ele também. É uma quebra de barreira. É uma quebra de paradigma. Entende? Vai ficar na cabeça dele. E ao mesmo tempo é prazeroso pra você. Então, gente, isso aqui é um investimento que vale muito a pena. Muito, muito mesmo. Isso aqui eu agradeço a Thalita, porque de tanto eu ver ela falar disso, eu fui lá e comprei um pra mim. E valeu muito a pena. Mas esse aqui custa uns 200 e pouquinho, tá? Eu trouxe coisas sutis, gente, pra não assustar vocês, tá? Porque eu não sei como é que seria a receptividade, como é que vocês iam acolher isso ou não, enfim. Eu trouxe coisas sutis que vocês podem usar tanto pra vocês quanto para o relacionamento, tá? Então não trouxe coisas muito ousadas, mas existem coisas muito ousadas. E se vocês quiserem mais disso, gente, a Tárcia é especialista nisso. Tudo que vocês imaginarem com relação a isso, ela tem em casa pra mostrar pra vocês. Então, se vocês sentirem necessidade de uma aula assim, para vocês se conhecerem melhor, para trabalhar libido, para trabalhar orgasmo, para trabalhar multi-orgasmos, para trabalhar criatividade erótica, a Tárcia consegue fazer isso para vocês, com vocês. Então, vocês peçam para ela fazer isso, tá? Que foi até uma sugestão que eu dei, que eu acho que ela deveria dar uma aula uma vez por semana para vocês, para ativar o corpo. E aí vocês conversem com ela, pede para ela o que vocês querem, porque a travessia é algo que tá muito aberto. Ah, a Vovs entrou agora, tá? Então, pede para ela, porque a travessia é algo para vocês. Ela faz para vocês. Então, se vocês precisarem de algo, alinha isso com ela, entende? De 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, enfim. Você pede que ela vai adaptar aí em alguma aula, uma aula extra, ou com algum convidado, ou ela mesma, enfim. Ela vai trabalhar isso com vocês, inclusive nessa palestra que ela vai estar dando agora na próxima segunda. O Sedutoramente, ele é... Bom dia, Vovs! Quero muito que você faça a próxima aula. Depois a gente vai conversar aí sobre isso, já já. O quinto passo é você introduzir isso dentro da sua relação. Então, o Sedutoramente, ele é para você trabalhar o quê? A sua sedução através da mente. Vamos aprender mais. E ela vai dar várias técnicas, vários gatilhos para vocês com relação a isso, tá? O meu expertise é muito voltado para as minhas aulas, para as minhas alunas, para as minhas vivências. Mas a Tárcia, ela tem uma vivência de 25 anos dentro do mercado erótico. Então, gente, suguem o máximo que vocês puderem. Porque vocês vão tirar coisas boas para vocês. Tenham um caderninho da maldade.
que é esse caderninho onde você vai anotar ali tudo que você quer um dia fazer com o teu parceiro, para vocês irem desenvolvendo essas habilidades. São treináveis. Então, vocês vão colocar ali tudo que vocês querem aperfeiçoar e ir trabalhando. Então, conheçam a sua linguagem de amor, a linguagem de amor do seu parceiro. Porque quando eu conheço a minha linguagem de amor, por exemplo, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E aí eu sei que dentro do meu tempo de qualidade, como eu posso levar isso para a cama? Como eu posso levar isso para intimidade a dois? Eu posso levar o tempo de qualidade levando uma preliminar, com um tempo maior, ativando o sensorial. Eu posso pegar esse tempo de qualidade, que é a minha linguagem de amor, e falar para o meu parceiro, olha, eu gosto quando você faz uma preliminar maior. Eu gosto quando você faz um sexo assim. Eu gosto quando você traz uma novidade, uma coisa gostosa. Então, a gente consegue trazer, inclusive, essa linguagem de amor para dentro da cama. Eu não sei se a Tassi vai falar sobre isso dentro do Sedutoramente, mas eu acredito que sim. Se não, ela fala isso dentro dos cursos dela. Dentro dos cursos dela tem isso. Dentro do Reforma Íntima tem isso. Então, apliquem a linguagem de amor não só pro dia a dia de vocês dentro da relação, mas também pra cama. E você consegue fazer isso. Então, por exemplo, se o seu parceiro tem uma linguagem de amor que é a palavra de afirmação, ele precisa se sentir validado através das palavras, você vai dizer pra ele, nossa, eu amo quando você faz isso. Só você faz isso comigo. Entende? Você vai afirmando o maior órgão sexual dele, que é o ego. Então você vai lá falando pra ele o que ele quer ouvir, de forma intencional, assertiva. Isso é inteligência sexual. Isso é você saber manipular de forma inteligente o seu relacionamento. E essa palestra, gente, quem tiver oportunidade, assista. Porque a Tassi tem um conteúdo valioso. E ela vai passar muita coisa para vocês aplicarem no dia a dia, tá? Então é isso, gente. Os 5 passos que eu tinha para passar para vocês eram esses. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a desenvolverem algum babado aí dentro, tá? Com esse conteúdo. Sou nada, Vov, sou normal. Tô falando aqui pra elas que eu boto um filtro na minha face, porque eu não sou obrigada a não colocar filtro. E a gente vai se cuidando da forma que a gente pode, entende? Mas eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, não tem nada de anormal. Normal. Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês com isso. E aí eu vou finalizar essa live pra gente poder ir pra próxima, que vai ser a aula prática, tá? Então, na aula prática, a gente vai usar a cama, o elemento da cama. A gente vai usar um baby doll ou um short doll, uma camisola, o que vocês tiverem, tá? Pra gente simular um strip, a gente não vai ficar pelado, a gente vai simular. E eu vou passar uns movimentos na cama, pra vocês irem conhecendo e destravando o seu corpo. Essa movimentação que eu vou ensinar lá na cama, a gente pode usar no sofá, a gente pode usar na cadeira, a gente pode usar na frente do espelho. Então eu quero Vovs aqui fazendo também, tá? Você vai me matar se ela souber disso. Mas eu quero ela fazendo também, porque ela pode fazer pra ela se sentir maravilhosa, poderosa e gostosa. Ou se ela quiser também trabalhar esse jogo de sedução com o boy. E a gente pode trabalhar isso à distância, provocando e induzindo através de uma videochamada, de um videozinho. Ou a gente pode fazer isso pessoalmente, tá? Então eu vou ensinar pra vocês aí esse babado agora na próxima live. Então aguenta aí 5 minutinhos que eu vou ter que levar esse celular ali pro lado da cama pra gente fazer. Então se você tiver um hobby, uma meia 7/8, uma calcinha extra, separa alguma coisa que a gente vai fazer ali junto esse babado agora, tá? Aguenta aí 5 minutinhos.